Boa tarde, senhor presidente, caros colegas da mesa diretora, edis aqui presentes nesse momento. Uma saudação especial para as minhas assessoras, meu esposo e aos meus amigos que estão aqui hoje. Meus companheiros de luta, que eu tanto amo, uma família que eu ganhei, minha família verde e amarela. Muito obrigada. Oito de janeiro. Meu grande expediente não poderia ser outro. Vários questionamentos sobre onde tudo começou. Hoje é um dia muito feliz para todos nós, porque o nosso último passofundense recebeu a possibilidade de prisão domiciliar. Com a graça de Deus, amanhã ou depois estará de volta para cuidar do seu filhinho de 7 anos, o qual ele tinha a guarda, sustentava sozinho, cuidava sozinho, levava na escola, buscava. E graças a Deus, nosso último passofundense, que estava preso injustamente pelo 8 de janeiro, vai voltar para casa. Então, que a imprensa que especula tanto, fique sabendo disso, pela minha boca. Em 2016, um deputado do baixo clero, revoltado com o nível de corrupção que assolava o Brasil, decide lutar sozinho contra o sistema, colocando seu nome à disposição para concorrer à presidência da República. Desconhecido pela população e desacreditado pelo sistema corrupto, Jair Messias Bolsonaro começa uma batalha árdua contra tudo e contra todos, contra usurpadores da nossa nação. Com 2% das intenções de voto nas pesquisas, ninguém apostava nele. Mas ao sair às ruas, esse homem trouxe esperança novamente ao povo de bem, que eu tenho certeza que é a maioria dessa nação. O que deixou a esquerda, então, muito preocupada. Tanta preocupação, senhoras e senhores, que um militante dá uma facada no nosso presidente enquanto ele fazia a sua campanha. Intentou contra a sua vida. Mal sabia ele o Deus que cuidava de Jair Messias Bolsonaro. Ele sobrevive e é eleito o primeiro presidente de direita do Brasil. A começar pela pandemia do Covid, Bolsonaro teve muita dificuldade para governar o nosso país. Essa pandemia assolou o mundo, não foi só a nós. Ceifou vidas, levou à bancarrota a economia. A política do fecha tudo
imposta e a falta da possibilidade dos médicos de darem o tratamento adequado para os pacientes, fez com que muitas e muitas vidas fossem perdidas. Mesmo com tantas narrativas e tentativas de derrubar o governo, a política imposta por Bolsonaro e seus ministros deu certo. Não para nossa surpresa, porque nós sabemos que existe a possibilidade, sim, de fazer a política do bem, sem corrupção, sem tomar lá e dar cá. E essa foi a política que foi empreendida no nosso país. As torneiras da corrupção foram fechadas. E o Brasil consegue se recuperar, registrando um superávit primário de 64,7 bilhões em 2021, ante o déficit que existia de 703 bilhões. Então passamos de um déficit de 703 bilhões para 64,7 bilhões positivos. Isso é saber administrar sem roubar. Isso é saber administrar o dinheiro suado do povo que é entregue através dos impostos. Passou as estatais de um prejuízo de 32 bilhões em 2015 para um lucro de 188 bilhões em 2021. E com certeza, senhoras e senhores, isso não interessava ao sistema, que deixou de colocar no bolso essa diferença de em torno de 200 bilhões de reais. O sistema ficou furioso, sim, e cada vez mais procurava uma forma de quebrar com essa onda de esperança de um país longe da corrupção. Pois nunca encontraram nada em desabono ao nosso presidente, que sempre jogou nas 4 linhas da Constituição, como ele gostava de falar. E eu acho, senhoras e senhores, que esse foi um dos maiores erros do Bolsonaro. Pois quando se entra num jogo sujo, de cartas marcadas, com campo minado e juízes comprados, no mínimo, temos que estar preparados para nos defender e poder devolver na mesma moeda. O nosso presidente, pela sua forma de agir, nunca fez isso, não aceitou sequer processar as pessoas que o difamavam, o injuriavam e mentiam ao seu respeito a todo tempo. Pois se nós ficarmos na passividade, o sistema entra em campo com tudo. Esse mesmo campo que ele não queria sair das 4 linhas. E foi o que aconteceu. O sistema passou por cima da Lei Complementar número 135 de 2010, uma lei de iniciativa popular, assinada por mais de 1.600.000 brasileiros. Sabe o que essa lei pedia? O que esse 1.600.000 brasileiros pediram através dessa lei? Que nós não tivéssemos governantes com a ficha suja. Só isso. Isso é o mínimo, senhoras e senhores. Que não tenhamos governantes corruptos, ladrões. E pasmem, essa lei foi sancionada pelo ora presidente Lula. Que sim, este presidente foi condenado. Foi condenado por lavagem de dinheiro e por corrupção passiva. Em 3 instâncias. Alegam que foi o juiz
Sérgio Moro? Não, senhoras e senhores. Ele foi julgado por colegiado, por órgão colegiado. Ele foi julgado pelo Tribunal Regional. Ele foi julgado pelo TJ em Brasília. Ele foi julgado por mais de 9 juízes. Mas em 2021, por uma manobra jurídica, e para mim, aqui em 2021, começa o 8 de janeiro. Este cidadão teve as suas sentenças condenatórias anuladas pelo STF, porque entenderam que houve um erro processual de incompetência de foro. Então, toda vez que o Lula diz que foi inocentado, ele está mentindo. Das 11 acusações mais conhecidas, o petista só foi absolvido de 3 por falta de prova. Nas demais, ele foi condenado com vasta produção probatória. Foi um caminhão de provas. Quando alguém diz que não se tem provas, é porque está caindo na narrativa da esquerda de que não existem provas. Mas elas existem sim, tanto que ele foi condenado. Mas, através de filigranas jurídicas, ele teve sim a sua sentença condenatória anulada, conseguindo assim passar pela lei da ficha limpa e ser candidato à presidência da República. Lamentável esse fato. E aí começa o 8 de janeiro, quando as pessoas inconformadas com isso criaram em seu coração a vontade de não aceitar mais a corrupção no nosso país. Nunca esse homem poderia ter sido candidato em um país em que o judiciário fosse sério. Nem vou entrar aqui na discussão das urnas eletrônicas. Nós fizemos uma moção nessa casa, apoiando, pedindo que o voto fosse impresso e auditável. Mas não vamos entrar nessa questão. O fato dele não ter sido enquadrado na ficha limpa bastou para justificar, então, a insatisfação do povo com a falta de seriedade e moral no nosso processo eleitoral. Passamos 60 dias nas ruas, sim, e esta vereadora esteve lá, sim. Nós bradávamos contra esse sistema, pedindo o mínimo de transparência com a apresentação dos códigos-fonte das urnas eletrônicas, o que foi ignorado pelo sistema. A posse de alguém que destruiu o Brasil no dia 1º de janeiro de 2023, junto com as primeiras medidas do governo, impulsionados pela volta de uma quadrilha ao poder. Quadrilha, sim, porque eles se organizaram durante os governos petistas, em prol de um plano de poder, e a maioria deles, senhoras e senhores, foram presos, e isso fez com que o povo se revoltasse, e no dia 8 de janeiro, voltasse às ruas. Patriotas que nunca vão desistir do Brasil. Eles podem tentar nos acuar, mas não desistiremos jamais. Nós temos assegurados na nossa lei maior, no artigo 5º da Constituição Federal, o direito à livre manifestação de pensamentos. E no inciso 16º,
desse mesmo artigo, o direito a nos reunirmos pacificamente. E foi isso que fizemos. Nos reunimos pacificamente. Afirma aqui que nós somos totalmente contra as manifestações violentas, com promoção de quebra-quebra. Como as centenas que aconteceram ao longo dos anos, promovidas por MST, PT e alguns comparsas. Quem promove o vandalismo deve ser punido, sim, com os rigores da lei. Mas nunca na história vimos a punição dos baderneiros de esquerda. Citamos a manifestação de 2013, onde foram invadidos o Congresso e ministérios. Foi ateado fogo. Nós podemos ver aqui o que aconteceu. E aí eu vejo algumas pessoas dizendo que não, que nunca fizeram nada parecido. Eis aqui a prova. E aqui eu vejo que eles mesmos picharam lá. Lutar não é crime. E aí, quando nós nos manifestamos, somos criminosos e temos que ouvir de algumas pessoas sem anistia. Ora, sem anistia para eles também, ou para a terrorista que foi presidente do Brasil, sem anistia então. E cadê a punição dessas pessoas? Por isso, meus amigos, nós desejamos a apuração dos fatos do dia 8 de janeiro, pois nós não somos coniventes com o crime. Nunca na história houveram manifestações que não foram pacíficas por nossa parte. Ao contrário do outro lado, que inclusive agora continua invadindo, quebrando, inclusive quebraram lá de um parlamentar do Mato Grosso agora, invadiram uma fazenda dele, e daí o discurso está diferente. O discurso está diferente. Eles estão dizendo que isso não pode mais acontecer. É triste, mas são dois pesos e duas medidas que sempre aconteceram. Isso se chama narrativa. A pessoa inventa uma história, repete ela reiteradas vezes. E aí a lavagem cerebral está feita. E aqueles que vão atrás, baixam a cabeça e repetem as mesmas palavras, mesmo que sejam mentirosas. O que vimos no dia 8 foi um bando de infiltrados. Miqueias, consegue passar para nós o videozinho, por gentileza? Que se foram pagos por alguém, eu não sei. Mas eram infiltrados. Para tentar incriminar, senhoras e senhores, homens, mulheres, crianças e idosos que apenas desejavam lutar contra o sistema. Vocês podem ver os patriotas chegando. Já estava quebrado. Aquelas pessoas que estão lá em cima, muitos de máscaras, com o rosto escondido, já estavam lá, senhoras e senhores. Os militares, conhecendo as nossas manifestações, convidavam a população a entrar, porque sabiam que eles não iriam quebrar. Patriota não depreda o patrimônio, porque nós amamos a nossa nação, nós amamos a nossa bandeira, nós amamos aquele palácio, nós amamos aquilo que tem lá dentro.
Cada cadeira nós sabemos que foi pago com o suor do nosso trabalho. Pode encerrar, Miqueias. Então, nós vimos cenas inaceitáveis de vandalismo, que não foram reprimidas por aqueles que deveriam fazer. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, emitiu alerta do que iria acontecer no dia 6, na sexta-feira. Esse alerta foi enviado para 48 órgãos governamentais, incluindo Ministério da Defesa, Casa Civil e Ministério da Justiça, senhor Flávio Dino. Não sabia? Incompetência dos assessores diante de uma coisa tão grave? Ou não quis saber e tomar conhecimento e tomar a devida providência? O próprio Lula, ele disse que se ele soubesse, ele teria ficado em Brasília para tentar evitar e impedir o que aconteceu. 48 órgãos. E ele não ficou sabendo? Resta provada a incompetência desse governo, ou então a falta de vontade de agir. Ou será que tinham interesses que tudo isso acontecesse? Pois tudo já estava preparado. E a cada dia as coisas vão clareando. Eu fico com essa segunda alternativa. Existiam interesses que o povo patriota tivesse o seu nome maculado por uma ação que não cometeu. Vou dizer que nenhum fez, não. Não sou idiota e não sou mentirosa. Tem um, sim, que fizeram vandalismo lá, que não eram infiltrados, e que fizeram, e esses merecem ser punidos, senhoras e senhores. Esses têm que ser punidos. Mas a gente vê o interesse deles, senhoras e senhores, quando hoje nós vemos que a CPMI, que foi proposta, devia ter sido assinada por todos os parlamentares, porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja que algo seja esclarecido, não importa de onde venha, se é PT, PDT, PSDB, PSTU, MDB ou PL. Se nós queremos a verdade, nós vamos lutar por ela. Mas existem rumores de que 60 milhões estariam sendo ofertados para hoje aqueles parlamentares que retirassem a sua assinatura do requerimento para a instalação da CPMI. Isso está sendo apurado. Espero que venha à tona também, porque alguns já retiraram, inclusive um deputado do PL retirou a sua assinatura. Isso é uma vergonha, senhoras e senhores. E eu não tenho vergonha de falar, é do meu partido. Mas se fez isso por dinheiro, é um sem vergonha. E não merece o meu respeito, não importa o partido onde esteja. A CPMI, ela tem que ser instaurada para apurar a prisão arbitrária e injusta de mais de 1.500 patriotas, sendo que mais de 90% não promoveu nenhum tipo de vandalismo. No artigo 5º da Constituição Federal, é assegurado que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O que nós vimos foi que alguns foram presos, sim, lá no dia 8.
e que sejam julgados, que sejam condenados se necessário. Mas a maioria, em torno de 1.500 patriotas, foram presos, sabe de que formas? De manhã cedo do dia 9, estacionaram ônibus ao redor do QG do quartel. E assim como Hitler fazia quando levava os judeus para os campos de concentração, eles foram convidados a entrar em ônibus para irem para um lugar seguro. Existe na nossa Constituição o asseguramento do devido processo legal. Tem que ser dada a voz de prisão. A pessoa tem que ser avisada que ela está sendo presa. Ela tem direito a ter um advogado. Ela tem direito que sua família saiba onde ela está. E eles foram levados para os ônibus. E a eles foi dito que estavam indo a um lugar seguro, que logo após passariam por uma triagem e iriam para os seus ônibus para voltar para os seus lares. Ali tinham crianças, ali tinham amigos da nossa convivência aqui, com 70 anos de idade, que foram presos e ficaram sem comida, sem direito à água, sem direito a banheiro. 5 pessoas morreram aí. E isso não é falado, mas eles testemunharam a nós. Então, senhoras e senhores, foram presos políticos e foram enganados. Enganados, sim, quando mentiram para eles aonde eles iriam. Mas eu quero dizer a todos que não nos calaremos. Como eu tenho dito aqui, enquanto não saísse o último passofundense de lá, eu não deixaria de falar nessa tribuna. E hoje, o último passofundense saiu de lá. Vai chegar amanhã ou depois. Para a nossa alegria, sim. Para a alegria da sua família, sim. Assim como a presa, aquela mãezinha, que tinha direito a ser liberta porque tinha um filho de 5 anos, uma mãe de 75 da qual ela cuidava. Chegou o sábado para receber o abraço da sua família e para a gente ouvir daquela mãe: minha filha, como tu me fez falta. Ela adoeceu, mais do que já era, mas eu tenho certeza que agora, com a volta da sua filha, ela vai melhorar. Com a graça de Deus. O próprio Alexandre de Moraes já se arrependeu do que fez, foi visitá-las na prisão e disse que a culpa não foi dele, que a culpa era dos advogados que não sabiam fazer os processos. Mas nós queremos dizer que, independentemente de qualquer coisa, posição político-partidária, nós não aceitamos injustiças. E nós queremos a CPMI do dia 8 de janeiro, porque ela vai investigar e ela vai dizer quem foram os verdadeiros culpados. Porque a omissão, senhoras e senhores, também é crime. E eles que assistiram pela janela àquela invasão precisam ser culpabilizados. Lhe concedo a parte. Vereadora Ada, nesse caso absurdo, as pessoas foram presas sem qualquer obediência ao devido processo legal. Sequer o Alexandre de Moraes era competente para julgá-las, para trazer para si a função novamente de corregedor geral do Brasil.
Tá? Não era. Além disso, descumpriu todas as regras mínimas. Vou citar uma aqui. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.